Eu sei, e aí Cláudia, não estou falando de nenhum dado oficial, que as pessoas afrouxaram. Muita gente fazendo festa, muita gente aglomerando, muita gente relaxando na higiene, né? De lavar as mãos, álcool gel. Muita gente usando máscara. Quer ver só como é que é? Hoje mesmo eu estava na academia e eu fiquei reparando, né? A turma assim, ó, bota a máscara, assim, ó. No disfarce, tá vendo? Narizinho pra fora. Muita gente no disfarce, quando não é já assim, na cara de pau. Gente, Covid-19 é coisa séria. E a gente tem um exemplo da Europa, dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente teve o privilégio de olhar o que aconteceu lá. A gente não podia afrouxar, a gente não pode afrouxar e a gente precisa também cobrar das pessoas o cuidado com a higiene, o uso da máscara, viu? Porque a situação parece que está ficando mais complicada. Por isso, a gente conversa agora via Skype com um cardiologista, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, intervencionista, Dr. Hélio Castelo. Boa tarde, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, obrigada por vir conversar um pouquinho sobre a situação da Covid-19. E a minha primeira pergunta não é nem em relação à segunda onda, nem nada, mas eu acho que uma coisa importante que a gente quer saber. É verdade que hoje os médicos estão mais providos de informações sobre como cuidar dessa doença? Olá, é um prazer estar de novo aqui com vocês, na Rede Vida, levando informação. E é isso mesmo, viu? Hoje eu acho que a gente aprendeu. Lá no começo a gente comentava, né, que era uma doença que chegou do nada, sem ninguém conhecer nada dela. Então era como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta na ladeira sem rodinha. Quer dizer, a gente teve que cair muito para aprender. Infelizmente, perdemos vidas, etc., contaminamos muita gente, muito médico, muito enfermeiro, muito profissional de saúde se contaminou, mas a gente foi aprendendo. Okay. Fomos aprendendo a nos cuidar e fomos aprendendo a cuidar do paciente e saber o que a gente tem que fazer mais e o que tem que fazer menos. Mas eu acho que ainda tem que aprender muito, viu? Ainda tem muita coisa pela frente. Com certeza, né? Hoje eu também estava vendo os números dos mortos na Itália, que foi o maior nessas últimas 24 horas. Então, a gente realmente precisa ficar atento aí, né? Porque, às vezes, eu ouço as pessoas relaxando com a higiene, com cuidado, com aglomeração, dizendo que hoje ninguém mais morre de Covid, hoje está tudo bem, o médico já descobriu tudo sobre Covid. Mas, apesar de já terem descoberto muita coisa, não é bem assim, né, doutor? Cláudia, é uma virose, né? É um vírus. O vírus é um agente bastante difícil de lidar e esse é um vírus que ele se multiplica muito rápido. A gente aprendeu algumas coisas. No começo, a gente, até por um medo de lotar os hospitais, a recomendação era que as pessoas viessem para o hospital só quando estivesse passando muito mal mesmo. Hoje a gente já pede para o paciente, até porque também a gente tem teste mais fácil, hoje tem mais testes, então a gente pede para ir testar, fazer o diagnóstico precoce. A gente tem como fazer uma triagem com alguns dados para tentar ter uma ideia daquele paciente com maior potencial de complicação e o de menor complicação, mas mesmo assim, de vez em quando a gente se surpreende. Tem pacientes que parece que tudo vai tudo bem e de repente ele piora, assim como tem pacientes que você acha que tem potencial pior e acaba indo tudo bem. Então a gente ainda está num momento melhor, mas não dá para baixar a guarda. Verdade. Hoje eu recebi via WhatsApp uma mensagem de áudio, não consegui checar a veracidade, por isso que eu estou te perguntando, de uma médica dizendo que o Sírio-Libanês já estava bem cheio, um hospital importante aqui em São Paulo. É verdade que os hospitais estão ficando mais cheios em função da Covid-19? Olha, Cláudia, não dá para a gente falar que os hospitais estão ficando mais cheios. Houve um momento que nós tínhamos um volume bem maior de pacientes, tivemos um número muito grande mesmo,
depois baixou. Hoje a gente tem um volume ainda estável, tem alguns dias que sobe um pouco, outros dias diminui. A gente percebe o seguinte, aquela queda, ela deu uma estabilizada, diminuiu a queda que vinha tendo. Talvez, não sei se dá para a gente já chamar de segunda onda, mas a gente sabe que ainda tem uma oscilação. O que está aparecendo no mundo inteiro, e no Brasil não está fora, a gente está tendo um aumento de contaminação de pessoas mais jovens. Então, nós temos pacientes mais jovens procurando a gente, ligando, às vezes procurando o hospital também, alguns tranquilos, outros às vezes precisa ficar internado. Então, parece que, até porque o jovem está mais suscetível, ele saiu mais, ele está mais na rua, ele voltou a trabalhar, nós estamos vendo o trânsito, as coisas tudo meio cheias, então eu acho que por isso que acabou contaminando mais os jovens também agora. Agora, nos hospitais que eu estou, houve um discreto aumento na última semana, assim, mas a gente não pode falar que os hospitais estão, pelo menos os que eu estou aqui, não está lotado não. Okay. Não é o que está acontecendo ainda. Está lotado, mas tem pacientes de todas as patologias. O que a gente está percebendo, Cláudia, desculpa estar tomando o teu tempo, imagina, mas nós estamos vendo que aqueles pacientes que tinham outras doenças e que ficaram em casa alguns meses sem fazer o tratamento da doença deles, estão vindo para o hospital. Então, muitos hospitais estão ficando lotados também por uma demanda reprimida que ficou, sei lá, o indivíduo tinha que operar uma vesícula, o outro tinha que fazer um tratamento do coração, um cateterismo, alguma coisa, e agora eles estão vindo para o hospital. Então, com isso, os hospitais estão mais cheios, mas eu acho que tem uma somatória aí de coisas. Perfeito, muito bom. A gente vai conversar já, eu vou te pedir 2 minutinhos para continuar falando sobre esse assunto e falar um pouquinho também sobre os perigos, já que a gente está conversando com o cardiologista, né, de ficar em casa em algum sintoma de infarto. Então, me dá 2 minutos e eu volto já, tá bom? Bom, obrigado. Obrigada. A gente achou importante convidar um médico para falar sobre isso, porque nós brasileiros, infelizmente, estamos tão acostumados a sermos enganados, né? Que a gente fala assim, será que estão escondendo alguma coisa porque tem eleição no domingo? Será que estão aumentando? Será que não estão falando? Então é bom a gente saber mesmo assim como é que tá. É claro que a gente tem aí a referência de alguns hospitais, não de todos, mas eu acho que é legal a gente ir conversando. E você, eu falo a mesma coisa, converse com seus médicos, pergunte e reforce para as pessoas do seu convívio o cuidado que precisa ser tomado sempre. Use máscara e lave as mãos. Eu volto já com o Dr. Hélio Castelo para a gente falar do risco de ficar em casa com sintoma de infarto. Agora vamos lá, de volta com o Dr. Hélio Castelo. Dr. Hélio, eu conversei ao longo desses meses de pandemia, até contigo mesmo e com outros médicos e muitos cardiologistas, e todos falaram da preocupação das pessoas terem sintomas de infarto e continuarem em casa com medo de ir ao hospital. Vamos falar um pouquinho assim, quais são os riscos desse atendimento tardio, o que a pessoa precisa fazer, qual é o sintoma? Bom, Cláudia, essa tua ação é muito importante, porque a gente viu durante esse período mais crítico da pandemia que muitos pacientes não chegavam no hospital, ou quando chegavam numa fase um pouco mais tardia do quadro cardíaco. A gente sabe que em relação ao coração, tempo é vida. Ou seja, quanto mais rápido, se o indivíduo começa a ter dor no peito, falta de ar, algum sintoma sugestivo de infarto, de angina, o importante é que ele vá para o hospital o mais rápido possível. E por mais que os hospitais estivessem preparados para dar segurança para o paciente, eles tinham medo, até porque a recomendação era ficar em casa. E tinham medo de ir no hospital se contaminar. Então, nós tivemos infartados, chegaram no hospital depois de 8, 10, 12 horas, até dias após o início dos sintomas, já chegaram com um estágio adiantado de infarto. Nós tivemos pacientes que nós perdemos e tivemos alguns que nós conseguimos tratar, mas o resultado não é o mesmo. Quer dizer, você tem uma perda de músculo, o paciente acaba tendo sequelas e consequências no futuro. Tanto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Cardiologia Intervencionista, as duas sociedades juntas,
elas fizeram uma campanha de que o coração, na verdade chamava infarto não respeita a pandemia, que era assim, se você tiver um sintoma, e não é só isso, se você tem um câncer e está fazendo quimioterapia, por exemplo, não abandone sua quimioterapia. Se você tem uma doença, diálise, por exemplo, nós tivemos pessoas que faltaram em diálise, não abandone a diálise. São duas coisas diferentes, né? Uma é você tratar de uma doença infecciosa, uma pandemia, tomar todos os cuidados, tentar não pôr a mão no rosto, ter todos os cuidados de higiene, diminuir o contato com as pessoas, usar máscara o tempo inteiro. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou sozinho, né? Mas se eu tivesse com mais alguém aqui, eu estaria de máscara. Você, eu sei que você está sem máscara, mas você fica uma certa distância das pessoas. Então, tomar todos esses cuidados, mas se você tem uma doença crônica, é importante que você cuide dessa doença, porque às vezes até a doença crônica ela vai ser um fator de complicação para o Covid. Então, se você tiver a doença, você tiver o Covid, você tem maior risco se você tiver uma doença crônica, principalmente essa doença crônica não bem tratada. Então, é mais ou menos isso, Cláudia. Ok. Eu já tive Covid no finalzinho de março, aí fiz exame até esses dias, ainda tenho anticorpos, então isso me dá um pouco mais de tranquilidade, né? A gente sabe que nada em medicina é 100% garantido, porque a gente não tem a verdade do universo, só Deus, mas de certa forma eu me sinto mais segura. A produção pediu para eu te perguntar se tem algum relato de Covid-19 dando alguma sequela de coração, de parte cardiológica, infarto, AVC... Temos sim, temos sim. Nós temos casos de infarto, nós tivemos pacientes que tiveram infarto sem ter a placa de gordura no interior do vaso do coração, nós tivemos jovens de 30 e poucos, 40 anos, que formou coágulo dentro da artéria coronária, que é a artéria que irriga o coração, e acabou tendo infarto secundário à Covid. Nós atendemos alguns pacientes assim. Nós tivemos casos de embolia pulmonar, isso é muito comum com o Covid. Então, alguns pacientes estão sofrendo de fibrose pulmonar. Outro dia eu cruzei com um médico carregando oxigênio no nariz, quer dizer, ele usando oxigênio crônico. Eu conheço pessoas que tiveram trombose de pequenos vasos, com lesão em músculo, lesão em osso. A doença ela não é uma doença boba, isso tem que ficar bem claro. Existe a virose também pode causar uma miocardite, que é uma dilatação do coração. Então, sequelas pode ter, tanto no coração, como no rim, como cerebral, como em qualquer área do corpo, até porque ela favorece a formação de coágulo nos vasos. O importante principal é tomar todas as medidas preventivas, como qualquer outra doença. A prevenção é mais barata e mais fácil do que o tratamento. E se tiver algum sintoma, febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, e principalmente falta de ar, procurar o hospital mais próximo, tentar de tudo quanto é jeito fazer o teste, e em descobrindo, aí o médico vai fazer uma triagem para ver o grau de comprometimento e a gravidade para tomar decisão, se precisa tratar, se precisa internar ou pode ficar em casa isolado. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo conosco, muito obrigada pelas explicações que foram muito úteis para todos, viu? E até a próxima oportunidade. Eu agradeço, um abraço, saúde para todos. Beijo. Saúde, obrigada. Tchau, doutor. Doutor Hélio Castelo, deixa eu passar aqui para você um contato, é o campanhacoraçãoalerta.com.br, o site campanhacoraçãoalerta.com.br e o Instagram Coração Alerta. A gente tem que ficar realmente alerta. E o doutor estava falando de sintomas, né? É muito comum eu encontrar com alguém que teve, que descobriu depois, ou que achava que não tinha e tinha, que fala assim, não, mas eu não tinha nada, eu tava só com uma sensação de sinusite, eu conheço, ou eu tive uma dorzinha de garganta, eu tive uma febrinha. Eu vou falar para você do meu sintoma. Eu não senti nada. No meu primeiro dia de sintoma, eu fiz ginástica de manhã. Eu estava ótima, né? E eu não tive nada. Então, é assim, tem que suspeitar. Aí eu tive uma febrinha de 37, que nem é considerada febre, é só estado febril. Isso já é um sintoma. Mas a gente não acredita, a gente não valoriza, né? E com isso, a gente não só
coloca a nossa vida em risco se a gente se expõe, mas coloca a vida de outras pessoas em risco também. Então a gente tem que ficar muito atento, principalmente se você teve contato com alguém com Covid. Sentiu qualquer coisinha, opa, se afasta, tá bom? Assim a gente se cuida mais, assim a gente ama. Isso é amor, não é? Não adianta a gente falar, eu amo. Não, amar é isso. Quem ama, cuida. E quem se ama, se cuida.